Boa noite a todos. Quero começar esta Assembleia para vos pedir um minuto de silêncio por duas pessoas de Alhos Vedros que muito deram a esta terra, recentemente falecidas. Uma é o Leonel Coelho, um antifascista, um lutador pela liberdade, preso e torturado pela PIDE, um homem da cultura, do associativismo, do desporto, foi poeta, escritor. O seu currículo é tão vasto que quase dispensa apresentações. A outra pessoa é Elizabeth Moura, que tive a honra de chamar amiga e que era uma mulher também, uma mulher de causas, uma lutadora também pela liberdade, uma mulher também ligada a todo o movimento associativo, da cultura. Foi membro desta Assembleia de Freguesia, inclusive o seu companheiro foi presidente também da Assembleia, o lugar que ocupo hoje. E eu queria mesmo pedir um minuto de silêncio, que me acompanhassem neste minuto de silêncio por estas duas pessoas que muito deram a Alhos Vedros. Obrigada. Feito isto, quero dizer que da bancada do PS, Mafalda Campos enviou um mail a dizer que não podia estar presente, está a ser substituída por Irina Cardoso, e da bancada do Merecemos Mais, a Paula Diogo também enviou um mail. Os motivos são os mesmos e é o comum hoje em dia. Está a ser substituída também por Raquel Capucho. Agora, seguindo, acho que todos receberam por e-mail a ata da última reunião. É verdade? Que receberam todos? Pronto. Estamos em posição de discutir essa ata. Peço aos membros da Assembleia, quem quiser intervir sobre a ata. Quer intervir, a Raquel? Sim, é possível? Tem que vir aqui, por favor, que isto... Não há microfone. Boa noite a todos. Eu gostaria de informar que em nenhum ponto da ata foi falado que o Merecemos Mais também foi contra a lei da paridade, que estava incluída também no discurso do CDU, realmente, mas que em nenhum momento foi falado da nossa opinião. Obrigada. Ok, fica registado. Mais algum membro? Pode. Boa noite. No ponto em que da minha pessoa que referiu da lei não fosse cumprida, é a Comissão de Igualdade de Género, sigo, e não Comissão de Paridade. Comunicar o fato da CCDR e à Comissão de Igualdade de Género.
Ah, Ou SIG. É só esse ponto que temos a apresentar. Paula? Ora, boa noite a todos. Eu na ata gostava que constasse o meu nome, Rosa Paula Marques, em vez de ser Paula Marques, e na página número 3 o nome da Célia está Cália. É só mesmo essa anotação. Então é Paula Marques. Rosa Paula Marques. Rosa Paula Marques. Marques, sim. E é o da Célia na página 3 está Cália. Mais para baixo. sim, Pronto, senhora. é só mesmo essa correção. Posso? Sim. Obrigada. Mas algum membro quer acrescentar alguma coisa? Podemos pôr a aprovação à ata com estas alterações? E na próxima Assembleia será enviada a ata correta com as alterações. Quem vota contra pode se manifestar. Quem se abstém? A ata foi aprovada por unanimidade, com estas alterações que foram introduzidas pelos membros da Assembleia. Eu tenho aqui em meu poder um voto pesar que foi entregue pela bancada do PS. Não sei qual dos elementos quer ler. Podes. Não há mais ninguém com moções. Pelo menos não foi entregue. Boa noite a todos. Voto pesar falecimento de Leonel Coelho. Faleceu no dia 7 de dezembro Leonel Eusébio Coelho, escritor e dirigente associativo, cuja partida representa uma grande perda para a cultura e para o movimento associativo da freguesia de Alhes Vedros e do concelho da Moita. Leonel Eusébio Coelho nasceu em Ortiga, concelho de Mação, na Beira Baixa, a 27 de dezembro de 1933. A intervenção cívica e política marcou o seu percurso, quer como resistência antifascista, quer na sua intervenção política em democracia, tendo sido candidato à presidência da Câmara Municipal da Moita e também candidato a deputado à Assembleia da República como cabeça de lista pelo Distrito Sul pelo PCTP-MRPP, quer na participação ativa no associativismo, que foi uma constante na sua vida. Foi dirigente na Academia Musical e Recreativa 8 de Janeiro e cofundador da biblioteca desta associação, tendo desta primeira edição, em 1972, feito parte da organização da Feira do Livro de Alhes Vedros, que se realiza há quase 50 anos. No plano da cultura, foi autor de uma dúzia de livros nos géneros de poesia, contos, ensaio e romance. Pelo exposto à Assembleia de Freguesia de Alhes Vedros, reunida no dia 28 de dezembro de 2001, manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Leonel Eusébio Coelho e endereça as suas condolências à família e amigos. Algum dos membros tem alguma coisa a dizer sobre esta nota de pesar feita pela bancada do PS? Sim. Ora, boa noite a todos. É só a única coisa que eu já tinha referido com a Gabriela. Esta nota de pesar não nos foi dada a conhecer. Nunca é sempre Pronto, entregue. é assim, na eu não altura. tinha conhecimento disso, fui apanhado despercebido, mas é assim, compreendo um minuto de silêncio também e vou aproveitar também para essa situação para dar as condolências às famílias. Mas é assim, o voto pesar, nós não tínhamos conhecimento que iria ser entregue hoje e eu acho que isso poderia, se é normal, acho que deveria haver aqui um aviso prévio para com os partidos. É só por causa disso. Está bem? Ok, fica. Sou novo nisto, mas há certas coisas que... Podes. Só para dizer que o Leonel Coelho era uma pessoa, era e continuará a ser uma pessoa importante na nossa freguesia
e ficamos todos mais pobres com a partida do Lionel. Portanto, e quero congratular-me com este voto de pesar, porque é muito merecido. Só. Obrigado. Só para esclarecer, Pedro ou qualquer outro dos elementos mais novos, que moções, votos de pesar ou qualquer outro tipo deste tipo de coisas são apresentadas na altura pelas bancadas, pronto. E por isso é que é lido também, é distribuído uma cópia a cada membro e é também lido. É discutido e depois aprovado por isso. Seja como for, este voto de pesar é apresentado pela bancada do PS, mas vai em nome da Assembleia de Freguesia. Se for aprovado, fica em nome da Assembleia de Freguesia o voto de pesar em si. É só um esclarecimento, mas é assim que funciona estas andanças das Assembleias. Mas alguém tem alguma coisa a acrescentar? Então podemos pôr à votação o voto de pesar. Quem vota contra pode se manifestar. Quem se abstém? 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 Pronto. Então o voto de pesar foi aprovado por maioria, com a abstenção da bancada do Chega. Então, ainda antes da ordem do dia, à vossa frente está um documento que é um parecer da CCDR que foi solicitado pelo Sr. Presidente sobre a constituição do Executivo da Junta de Freguesia. Eu tenho, depois desse documento ser lido, que vou dar um momento para ser lido e digerido pelos membros da Assembleia, tenho uma proposta para fazer, mas eu penso que era de bom tom estarem com conhecimento de causa do texto do documento. O Sr. Presidente depois também vai querer falar. Queria falar. Mas vou dar o quê? 10 minutos? 10 minutos serve. Faz favor. Para os membros da Assembleia tomarem conhecimento do documento, já que ele foi entregue só hoje. Estão de acordo? Ok. Então 10 minutos. Já estão todos sentados. Já leram o documento, o parecer da CCDR. Como nas conclusões é dito realmente que a atual composição da Junta de Freguesia não assegura a representação mínima de 40% de cada um dos sexos. Já no outro dia tínhamos discutido esse assunto. E está aqui o parecer. E também que poderá haver uma nova votação para o Executivo da Junta de Freguesia, para os vocais da Junta de Freguesia. O que eu, neste sentido, e como também já foi dito na Assembleia anterior, o Executivo da Junta de Freguesia de Alves Vedros está ilegal. E todas as suas deliberações, até este momento, são nulas. Incluindo os nossos pontos da ordem de trabalhos que tínhamos para discussão. Excetuando um, como é perceptível. Nesta situação, o que eu tinha para propor era realmente uma nova eleição dos vogais da Junta de Freguesia numa outra Assembleia, alterando a nossa ordem de trabalhos de hoje, excetuando o ponto número 1, em que nos obrigaria, entre todos, a aprovar uma alteração ao regimento da Assembleia de Freguesia.
O nosso regimento, como foi lido, como de certeza todos já têm conhecimento, obriga que a votação dos vogais da Junta de Freguesia seja feita por lista. Se esse ponto for alterado para, das duas uma, lista e uninominal, ou ficar só uninominal, o problema fica resolvido. Mas o que eu propunha era que a eleição fosse feita numa outra Assembleia, com data marcada ainda hoje, aqui, na presença de todos. E com esta alteração ao regimento, esta pequena alteração, só esta alteração ao regimento, porque nós tínhamos aqui este ponto da ordem de trabalhos para a criação, e pode ser feita, de uma comissão para alterar alguns pontos do regimento de uma maneira geral. Mas este ponto poderia hoje, se a Assembleia o aprovasse, ficar resolvido. O Sr. Presidente quer também, esta é a minha proposta, e depois dessa Assembleia de nova eleição dos vogais da Junta de Freguesia, o Executivo da Junta de Freguesia tem que fazer uma reunião, ratificando todas as deliberações tomadas até hoje, incluindo o que estava hoje também para discussão, e, a seguir a essa Assembleia, uma ou outra Assembleia, então sim, para nós discutirmos a proposta de orçamento, as grandes opções do plano, o regulamento de taxas e o mapa de pessoal. Esta é a minha proposta. Eu vou dar a palavra ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia, para ele também usar e dizer de sua justiça. Eu gostava só de, se calhar, pedir à sua Presidente para ouvir os outros partidos e eu depois falava no fim. Se fosse possível, gostava de ouvir também a opinião dos outros partidos sobre o parecer da CCDR e eu depois falava no fim, se fosse possível. Ok. Se assim entenderem. Então, vamos, sim, eu não tenho nada contra. Quem é que se quer inscrever? Está o Jorge, a Raquel, mais alguém se quer inscrever? Acho que é exatamente o contrário. Ai. Não, eu acho que não é possível. Eu acho que é exatamente o contrário. Tem que ser o Executivo a apresentar uma proposta para nós discutirmos a proposta. Portanto, nós estamos a ter o documento agora. Nós temos a nossa opinião, aquilo que seja do documento. Tem que ser, acho que o Executivo a dar-nos alguma coisa para que nós podermos discutir qual é a proposta do Executivo. É o contrário. Raquel. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela palavra. Eu concordo com o que foi dito agora da CDU, primeiro Presidente, mas eu não quero deixar de dizer uma coisa. É com muita tristeza e lamentável o comunicado que o PSD publicou nas redes sociais. PS publicou nas redes sociais. Nós merecemos mais, não somos uma força de bloqueio, mas sim uma força política que quer o Executivo dentro da legalidade, para que todos os atos sejam legais. Portanto, este comunicado foi muito desagradável e até porque o Sr. Presidente sabe que nós sempre agimos em boa fé, até porque a Paula Diogo ligou-lhe logo no dia seguinte a avisar-lhe que o Executivo estava formado de uma forma ilegal. Portanto, acho que, já que tiveram a capacidade de escrever algo sobre isso, também deviam descrever agora algo a dizer que nós tínhamos razão. E que, afinal, nós não somos uma força de bloqueio. Muito obrigada a todos. Obrigada, Raquel, também. Mas nenhum elemento da Assembleia quer dizer nada. Sr. Presidente, eu acho que... Posso? Eu fiz uma proposta. O Sr. Presidente também quer falar? Pela comitiva a proposta de alteração da ordem de trabalhos. Bem, neste momento existe um problema de governação aqui na Junta de Freguesia de Algesvedros. Quem perde com o que está a passar são os algesvedrenses.
não posso deixar de transmitir a minha confiança e a minha tranquilidade que vai ser possível implementar a vontade do povo aqui na nossa terra. A democracia ditou um resultado eleitoral em Alhes Vedros, no dia 26 de setembro. Pela primeira vez em 45 anos, outro partido tem a oportunidade de governar esta junta de freguesia. Para que tal aconteça, é preciso estabilidade, humildade, tranquilidade e respeito democrático. A partir desta Assembleia de Freguesia, nesta Casa da Democracia, apelo a todos os partidos e demais entidades que colaborem com a vontade democrática expressa nas eleições. A população que nos está a ver pretende que os resultados inequívocos da eleição e vontade da população sejam implementados nos órgãos desta Junta de Freguesia. Acredito que com respeito, responsabilidade e aceitação dos resultados, o programa e as propostas sufragadas nas urnas serão possíveis de implementar nesta Junta de Freguesia. Queria só concluir dizendo o seguinte: todos os atos praticados por este Executivo, no qual eu sou Presidente há 2 meses, e eu sou Presidente eleito diretamente pelos eleitores, não fui eleito Presidente através da lista como os vogais, nós não pode até estar em causa a questão da lista. Agora, os atos ilegais da Junta de Freguesia, que podem ser considerados ilegais, eu sinceramente fico chocado, que é, pagámos os ordenados aos funcionários, pagámos os impostos, tratámos de tudo o que havia a tratar de pagamentos organizados, iluminação, responsavelmente, responsabilidades inerentes à atividade normal da Junta de Freguesia. Se isto são atos ilegais, eu não sei o que é que, sinceramente, o que está aqui em causa é o funcionamento da Junta de Freguesia, o normal funcionamento da Junta de Freguesia para com a população. Isto é um órgão público. Isto é um órgão público. E houve uma eleição. Não pode ser uma lista de 4 pessoas sexista, porque quando um presidente é eleito masculino, tem que ter 2 homens como vogais, e quando uma senhora é eleita presidente, tem que ter 2 mulheres, o que é sexista e é lamentável. E o regimento desta Junta de Freguesia não foi adaptado em 2019 com o efeito da Lei da Paridade de 2019, que só por esse motivo é que foi a eleição feita pela via da lista e podia ter sido uninominal e neste momento estávamos legais. A composição do órgão final, como vocês podem olhar para ali, são 3 mulheres e 2 homens. Como foi inicialmente, houve uma substituição, evidentemente que houve. Agora, o que está aqui em causa é, até se uma pessoa que estiver ali não for masculino ou feminino? Se uma pessoa não tiver género ali? Esta lei da paridade é um absurdo total. É um absurdo total. Um absurdo total. Calma. O que está aqui em causa é a primeira vez que esta lei é implementada após eleições nas autarquias. É evidentemente que é isso que está em causa. Não tenho mais nada a dizer. Eli, querias falar? Sim. Realmente as palavras do Presidente vão-nos dar razão, que é o que o PCP votou contra esta lei que é absurda. E se calhar o Presidente não leu bem, eu até gostava que isto fosse lido tudo para as pessoas lá em casa, para as pessoas perceberem. Porque isto, tirando um bocado de outras pessoas não percebem. Há um parágrafo que diz: a CCDR referiu que por lista ou votação uninominal tem de ser calculada a paridade. Seja por lista, seja nominal, tem que ter 40%. E pagar ordenados, pagar luz, são atos de gestão. Não têm que ser aprovados. Há aqui confusão. A gente, quando perde uma junta e está o tempo entre a tomada de posse de um e a tomada de posse do outro, o Presidente pode fazer atos de gestão, que é pagar luz, pagar água, pagar funcionários e pagar coisas urgentes. Não está ilegal. Atos de gestão corrente é aquilo que se pode fazer sempre na Junta de Freguesia. Sempre. Não tem que ter a aprovação. O que tem que ter a aprovação são despesas
de X valor, são apoios financeiros a associações, são orçamentos, e isso é que são aprovados. Para mim, são atos de gestão. Agora, o discurso do Presidente vai em contra o discurso da CDU e o discurso do PCP na Assembleia. Isto para nós é caricato. Mas a lei existe, a lei tem que ser cumprida. E a CCDR deu-nos razão. E já estou como a Raquel da PSD, fomos enxovalhados no dia a seguir, quando nós temos razão. Nós só queremos repor a legalidade, mais nada. Fala. Ora, é assim, eu acho estranho ouvir falar aqui em humildade, quando na última Assembleia foi proposto que se fizesse cumprir esta lei e o Sr. Presidente, de uma forma um pouco arrogante, disse que tinha razão e que não ia aceitar que se cumprisse essa lei nessa altura. E se nessa altura tudo isso tivesse sido feito, neste momento estávamos a discutir o orçamento, que é o importante para os alhos-vedrenses. E isso é que é importante, é nós sabermos que as pessoas podem contar connosco e as pessoas assim não podem estar a contar connosco, porque nós temos que ter a humildade suficiente para assumir que estamos a dizer algo que não está bem, sem falar de forma arrogante como foi falado naquela Assembleia. É só mesmo o que eu tenho para dizer. A lei foi criada pelo PS, faça-se cumprir a lei. Tá, obrigada. Sim, mas podes falar. Isto é assim, não considero que tenha sido arrogante ou que tenha falado de forma arrogante na última Assembleia, mas isso também não é importante. O que é importante é explicar isto. Pelo método uninominal, as pessoas que estão aqui respeitam a paridade. A composição final do órgão é 40-60. E, inclusivamente, eu vou reiterar aquilo que disse na última Assembleia, que é o espírito da lei e essa questão da aprovação do PS e do chumbo, da reprovação da própria lei pela CDU, eu não tenho conhecimento disso, não me vou pronunciar sobre isso. Eu vou-me pronunciar o que está aqui em causa, neste caso, este Executivo cumpre a paridade. O que não cumpriu foi a lista que foi submetida no ato de instalação, que deveria, segundo essa lei da paridade, deveria ter 2 homens e 2 mulheres. Mas eu ainda vou dizer aqui outra coisa, que é importante ser considerado o seguinte: a lista do PS com independentes foi submetida a um tribunal, o Tribunal da Moita, e foi validada por um tribunal. Tinha na sua composição, nos primeiros 6 mandatos que temos neste momento, aqui não temos 6, temos 5, mas tínhamos inicialmente 6 mandatos, tinha 2 homens e 4 mulheres. 2 homens e 4 mulheres foram os mandatos que se instalaram aqui inicialmente na Junta. Resultante, calma, posso falar, Guerra? Desculpa lá. O que está aqui em causa é o regimento da própria Junta, o regimento do mandato anterior, por isso é que se está a rever este regimento. Esse regimento obriga o Presidente a votar uma lista que deveria ser diferente da lista que eu apresentei no Tribunal e que foi votada pelos alhos-vedrenses. Foi a lista que teve mais votos. Isso acho que é inequívoco, ninguém tem dúvidas sobre isso. O que está aqui em causa é, sendo eu Presidente e tendo um homem e 5 mulheres nos mandatos, ou um homem, neste caso, a seguir a mim, um homem e 4 mulheres, como é que eu poderia propor 2 homens na lista? Isso era impossível. Tinha que ser... Posso terminar? Calma. Posso terminar? O que teria que ser feito aqui, e admito que poderia ter sido feito, era solicitar-se na Assembleia de ato de instalação do órgão executivo um pedido para a própria Assembleia autorizar ou aprovar por meio de votação fazer-se a eleição de método uninominal. E aí já estávamos legais. A legalidade final, não estamos a falar da legalidade do método de lista, porque a questão da lei não é a lei em si, é o método. A lei tem 2 métodos de eleição. Não vamos aqui falar de outra forma, porque efetivamente assim é. E o regimento da Junta tinha só um dos métodos possíveis para o Presidente apresentar aqui. Foi o que aconteceu. Eu, sinceramente, lamento muito isso.
Lamento muito isso. Não queria estar nesta situação. Eu gosto de cumprir com a legalidade. Gosto de cumprir com a lei. Por isso mesmo é que pedi um parecer à CCDR. E vejam bem a minha preocupação com a gestão, que eu pedi um parecer à CCDR apresentando uma solução. E nós, em vez de junta de freguesia, em vez de pagarmos 186 euros mais IVA pelo parecer, pagámos 0. 200 e tal euros que poupei à junta. Apresentei uma solução. Agora, o que eu acho que devia de acontecer é o bom senso, é o sentido de responsabilidade, é colaborarem as pessoas que foram eleitas, que estão aqui 13 mandatos, mais 5, neste caso do Executivo, colaborarem, porque a junta precisa de ser gerida. Nós temos compromissos, temos responsabilidades e os atos de gestão são os atos de gestão corrente, porque eu vou relembrar, que se calhar não leram, nós numa das últimas reuniões do Executivo, que foi descentralizada na Barra Cheia, um ponto da ordem de trabalho está lá referido em ata que a junta, o Executivo da Junta só vai fazer atos de gestão mesmo enquanto não tivesse o parecer da CCDR. E foi isso que aconteceu. Nós só fizemos atos de gestão de há um mês para cá. Agora, temos compromissos com pessoas que trabalharam para a junta de freguesia para janeiro. Ou há aqui bom senso para tornar a junta governável, ou então, não sei. Eu acho que é possível respeitar o resultado democrático. Não sei, é possível. Acho que é possível. Passa a palavra. Como? Então fala. Vai que eu depois a seguir falo eu. Eu acho que há aqui uma pequena confusão em relação a eleições. Uma coisa é a eleição para a Assembleia de Freguesia, aquela que se realizou em setembro. Aí a lista vai para o tribunal, é controlada, é verificada e respeita a paridade. Tudo muito bem. Outra coisa é a eleição na Assembleia já depois de formada da freguesia. É outra lista independente, não tem nada a ver com a eleição anterior. E a escolha dos candidatos para a lista do Executivo não tem que ser direta, nem tem que ser seguida. Não existe nenhuma lei que diz que tem que ser seguida. E o que a bancada da CDU acha é que existe possibilidade de substituírem uma senhora por um homem. E aí resolve-se o problema. E o que a CDU propôs, na última, e não estamos a querer bloquear nada, foi substituir um homem por uma mulher. E repõe-se a ilegalidade. Eu não sei até... Eu acho que vocês é que estão a querer que nós sejamos os culpados. Nós não somos os culpados de nada. Vocês é que estão a querer navegar contra o rio. E depois é assim, a gente não faz os regimentos em função de cada partido que entra, ou do gosto. Este regimento tem 40 e não sei quantos anos, foi revisto a última vez e tem muitos anos. E para ser revisto um regimento, tem que se formar uma comissão, tem que ir um elemento de cada partido, tem que ser discutido por todos. Não é de um dia para o outro que se altera um regimento. Eu não sei se têm conhecimento disso, mas é assim, o regimento não é alterado de um dia para o outro. A nossa proposta é, muito bem, o regimento pode ser alterado, mas primeiro forma-se uma comissão, depois leva-se a votação ao regimento, não sei se conseguem fazer isto tudo em uma ou duas assembleias. A CDU acha que não. Obrigada. É assim, não vale, quer dizer, vale a pena, vale sempre a pena discutir os atos passados e as coisas que se passaram, vale a pena. No entanto, para resolver este problema em concreto e com base naquela proposta que eu fiz, tinha a ver com a mudança de um determinado ponto só do regimento, porque a Eli tem razão. Em relação ao regimento inteiro, para ser alterado, tem que ser formada uma comissão, é realmente com um elemento de cada bancada, e demora algum tempo, não está disponível para se poder trabalhar já. Um ponto do regimento, que foi a proposta que eu fiz, e isto com base em quê? Com base eu aceito que o Sr. Presidente queira um executivo desculpem, queira o executivo, a sua equipa, ao seu gosto. Não vejo nada contra
essa situação. E o que realmente a lei diz é que a proposta por eleição dos vogais feita por lista deve assegurar o cumprimento da regra da paridade. Neste caso eram os 2 homens e 2 mulheres. Agora, a lei não prevê o cumprimento da regra da paridade na eleição uninominal. Não prevê. Todavia, isso é verdade, aconselha-se que seja respeitada a paridade na composição final do órgão, a fim de evitar futuros problemas, etc. Pronto. Que é o que nós, no fundo, depois temos. Existe realmente, é respeitada realmente a paridade na composição final do órgão, quando a votação é feita por eleição uninominal. E a minha proposta estava neste sentido, alterar realmente o ponto do regimento desta Assembleia, em que obriga a que o Executivo seja eleito por lista e passar a uninominal, tapando realmente esta situação. Ou seja, o Sr. Presidente tem direito a trabalhar com a equipa que ele tem, porque ele foi eleito e é o único eleito oficialmente e legalmente, tem direito a fazer isso, e realmente, se for assim por uninominal, é respeitada a paridade na composição final do órgão, que é. Temos três mulheres e 2 homens. Alguém tem que ser um dos sexos, tem de ser a maioria, porque são 5. Como? É ímpar, estava a dizer ímpar, pois, bem, dos sexos, pronto. E bem. E era esta a minha proposta. Só que isto tem que ser feito numa Assembleia própria, porque tem que ser eleito um novo Executivo, tomada de posse de um novo Executivo, que eu também não sei se o Sr. Presidente, na nova Assembleia, poderá ou não apresentar os mesmos nomes. É um novo Executivo que tem que ratificar tudo aquilo que o Executivo anterior, que tomou decisões que têm que ser nulas, ratificar todas essas decisões tomadas. Pronto. Com base nisto... Podes. Eu falo logo. Se não me ouvirem, digo. Há aqui uma coisa que é o seguinte. Portanto, mesmo que, portanto, no facto de haver impossibilidade de constituir uma lista que todos os eleitos sejam do mesmo sexo, que não é o caso, existe essa possibilidade de eleição uninominal. A eleição uninominal pela CCDR Centro diz que, mesmo com o escrutínio uninominal, a lei da paridade deve ser cumprida. Pronto, isso é uma das situações. Nós, na Assembleia passada, dissemos que era uma oportunidade nós fazermos esse tipo de ratificação. Hoje não estávamos aqui a discutir essa situação. Mais de um mês e meio. Portanto, já deveríamos ter resolvido este problema. Portanto, não sei porque é que não foi resolvido. A questão do regimento. A questão do regimento que está aqui, este regimento é de 2014. E em 2017, a Assembleia de Freguesia continuou a manter o mesmo regimento. Não achou oportuno alterá-lo. E há uma coisa. O regimento deve ser, isso só tem que ser aprovado por unanimidade por todas as bancadas, por maioria absoluta. O que é que acontece? É assim, este regimento foi feito, tentado em vigor, e não é, a gente não vai alterar, isto até me custa dizer, a gente não vai alterar a lei à medida de quem está tem que se adequar à lei. A minha até me custa. Ou seja, se não está como a gente quer, a gente vamos alterar a lei. Não, tem que haver uma discussão, tem que haver a participação de todos no regimento. Portanto, eu acho que era mais oportuno, e isto é um conselho, isto não é, e não está aqui pessoas, como disse na última Assembleia, não está aqui nada em causa de pessoas. É a questão do cumprimento da lei. Portanto, é assim, está no regulamento que é efetuado por lei de listas, foi aprovado por todas as bancadas desta casa,
foi discutido, e a Gabriela, que é a mais antiga nesta casa, em termos de Assembleia, portanto, ela tem mais legitimidade que nós todos, entre aspas, passou por muitas comissões e muitos grupos de trabalho, nós alterarmos um ponto à medida, ou alterarmos este documento à medida de agora da solução. Isto parece-me um bocadinho contra a natura. Portanto, é assim, eu considero que se deve fazer uma nova avaliação do Executivo, a questão do cumprimento da paridade. Não temos cá para bloquear nada. Hoje devíamos estar a discutir o orçamento, como diz a Paula, devíamos estar a discutir o orçamento, e estamos aqui nestas coisas porque, se calhar, numa situação oportuna, como se fez na Assembleia, na mesa da Assembleia, não se fez no Executivo. Portanto, é aquilo que eu tenho a dizer. Então, só um bocadinho. Faz mal. Então, quer dizer que não há alteração ao regimento e a nova eleição para o Executivo continuará a ser feita por lista até for cumprida a lei. Enquanto este regimento. No entanto, continuo a dizer, no entanto, continua a manter. O quê? É no segundo. Não, eu peço desculpa, mas isto é inaceitável. E eu quero aqui clarificar uma coisa. Primeiro, importante, num mandato faz todo o sentido, quando se inicia um mandato, rever o regimento. O regimento não se sobrepõe à lei. Quando há uma lei nova ou quando há alterações à lei, faz sentido. Eu não estou aqui a condenar ninguém por não terem alterado o regimento para contemplar a Lei da Paridade de 2019. Não é isso que eu estou a referir, que quero que fique bem claro. O que eu acho, na minha opinião, e eu não estava cá no mandato anterior, como vocês sabem, deveria haver, se calhar, uma preocupação, mas eu também admito que nós não pensamos em tudo. Quando há uma nova lei que pode ter um impacto que está a ter nesta questão das eleições de 2021, que é a primeira vez que dessa lei da paridade dos 40-60 é aplicada nos vários órgãos das autarquias e nos órgãos públicos. Um regimento de uma junta de freguesia deveria, no mínimo, ser alterado para contemplar os 2 métodos de eleição da lei da paridade. E isto é a minha opinião, porque um regimento deve-se adaptar à lei e não ao contrário. Eu não estou a querer adaptar o regimento para ter o método de lista. Na Baixa da Banheira, o regimento tem os 2 métodos. Tem um método de lista e tem um método uninominal. Não estamos na Baixa da Banheira, estamos em Alhos Vedros. E o resultado de Alhos Vedros deu 6 mandatos ao PS e 4 mandatos à CDU e 1. Esta foi a vontade da população. E agora estamos aqui com uma questão que é uma questão que tem que ser resolvida. Porque a população quer a junta a funcionar, não quer a junta a não funcionar. O que está aqui em causa é, se na altura em que foram instalados os órgãos, o presidente eleito, e só o presidente é que pode nomear para o Executivo, só eu é que posso nomear para o Executivo. E vocês sabem, peço desculpa ao Jorge, e vocês sabem muito bem que o PS tem 6 mandatos, 2 homens e 4 mulheres. E se eu tiver que fazer pelo método de lista, que foi aquilo que fiz, nomear 2 homens, eu não tenho 2 homens para... Não vou dar um mandato no Executivo da Junta de Freguesia, eu vou cumprir pelo método uninominal e depois, quem entender, de acordo com aquilo que a Sra. Presidente da Assembleia está a referir, marcar uma nova Assembleia, eleger novamente pelo método uninominal o Executivo. Porque senão, aí é que eu considero, se não me permitirem esta Assembleia eleger o Executivo, a minha equipa de trabalho, para meter a Junta a funcionar legalmente, legitimamente, os atos de gestão normais, aí é que eu vou considerar que é um bloqueio. Aí eu não posso deixar de considerar outra coisa. Ainda temos aqui uma solução, Agora, ou se encontra, se faz parte da solução, ou se capitaliza o problema. Se estamos a capitalizar o problema, estamos a criar obstáculos à vontade eleitoral das pessoas, da população. É o que eu tenho a dizer sobre isto. Nós estamos no período antes da ordem do dia para discutir uma proposta minha
de alteração à ordem de trabalhos, ou seja, manter só o primeiro ponto e o segundo, terceiro, quarto e quinto não ser discutido, face às condições, e esse primeiro ponto da ordem de trabalhos tem a ver com o regimento da Assembleia de Freguesia. Teria a ideia deste ponto de estar aqui era realmente para formar a comissão. Nesta altura, estamos aqui a tentar arranjar uma solução para este artigo 4º, segundo ponto. Pronto. E era a proposta da nova Assembleia para ratificar os vogais da Junta de Freguesia. E é isso que estamos realmente a discutir. Se é para discutir o regimento, a gente passa depois para a ordem de trabalhos, porque eu ainda nem sequer dei a palavra aos fregueses, que é a última coisa que se faz no período antes da ordem do dia. É só para chamar a atenção a isto. E continuo a manter a mesma proposta, manter a Assembleia soberana para alterar. Eu compreendo que o regimento tem que ser todo revisto. Há aqui algumas coisas que já não estão realmente conforme. Poderão ser melhoradas e já há ideias de elementos da Assembleia que têm de alterar o regimento e terá que ser feita a Comissão para alterar o regimento no seu todo, ou no seu quase todo, não é preciso ser todo. Mas, nesta situação concreta, a Assembleia hoje é soberana para, no primeiro ponto da ordem de trabalhos, poder alterar o artigo 4º no seu segundo ponto. Pronto. E eu gostava que as intervenções fossem feitas com base nesta minha proposta de nova Assembleia de ratificação ou de tomada de eleição e tomada de posse dos vogais da Junta de Freguesia, com base na alteração do regimento no 4º artigo, segundo ponto. Posso falar antes? Sim? Eu acho que o nosso Presidente da Junta está um bocado equivocado. Nós, quando somos eleitos para a Assembleia de Freguesia. O primeiro mais votado é Presidente da Junta. Mas o Executivo é o que executa. Nós, Assembleia, somos o órgão deliberativo. E quem manda, assim dizer, no nosso funcionamento é a Assembleia. Não é o Presidente da Junta, certo? Eu acho que ainda estou correta. Agora, o Presidente está a dar opinião que devia de funcionar assim. Não é. É a Presidente da Assembleia que tem que dizer que funciona assim ou funciona assado. E somos nós que propomos. Se nós propomos, e se sempre foi uma comissão, estarmos a fazer uma alteração, eu não consigo perceber. Nós não somos força de bloqueio, só tenho que pôr um homem. Proponham, alterem uma mulher por um homem. Eu ainda não percebi qual é a dificuldade. Tem 2 homens na Assembleia. Bom, 2. Então vamos sair deste impasse. Alterem. Se propôs na última que se podia alterar, propõe-se nesta também, antes da ordem do dia. Vamos sair deste impasse. Espera lá que há mais alguém. Eu nem sei como é que ia pôr, nem sequer como é que ia pôr a questão para sair do impasse, mas já agora, a Irina quer falar? Sim. Então, por favor. Tal como no passado, o PS está ao lado da solução. Queremos ver o Conselho a crescer, ver a freguesia das Verdes como motor de desenvolvimento. As pessoas querem obra, querem as ruas limpas, querem ver as respostas aos seus problemas resolvidas. Se existem situações administrativas a resolver, que se resolvam o quanto antes e temos tempo para começar a trabalhar em prol da população e todas as pessoas que estão aqui presentes. A proposta de nova Assembleia de Freguesia. Presidente, Nova Assembleia. se antes da ordem for mudado um homem com uma mulher, da cada da decisão que propõe, até nós podemos ir aos pontos todos seguidos. E fica resolvido já. Não, Oeli, isso não pode ser. Peço desculpa. Isso tem que ser ratificado às decisões do Executivo. Peço desculpa, Oeli. Senão depois não vamos aqui. Tenham lá calma, não tenham vamos lá aqui. calma. Sr. Presidente, Eli. Pronto, tenham lá calma.
Vamos lá ver. Ainda havia essa tal solução, como foi posto na Assembleia anterior. Mas já não tem, mas essa proposta não está agora aqui em discussão. Pronto, não está aqui agora em discussão. O que está em discussão é a minha proposta de haver uma nova Assembleia Geral, de uma nova Assembleia de Freguesia, que eu até propunha para dia 4 de janeiro, para dar tempo a ser criado o edital. Não o quê? Não. Mas porquê? Opa, mas isto é assim, nós temos um orçamento para aprovar. Não, o primeiro mandato pode ser até abril. Não interessa. Hã? Pronto. Isto tem de ser uma coisa rápida. Eu estou a contabilizar aqui os dias de saída de edital. Para Assembleias Extraordinárias são 5 dias, para ordinárias são 8 dias. Estamos aqui também a contar um bocadinho com o fim do ano, temos azar, estamos em festas. Eu propunha uma nova Assembleia de Freguesia para votação dos vogais do Executivo da Junta de Freguesia e tomada de posse dos mesmos, para dia 4 de janeiro, que acho que era uma terça-feira. Para dia 4 de janeiro. Agora, esta é a minha proposta para este ponto em concreto. A outra questão, a lista, ou a alteração ou não ao regimento, é outra coisa. Alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? A proposta está em cima da mesa. Só um ponto da ordem de trabalhos, dia 4 de janeiro, o Executivo, depois de eleito e tomado de posse nessa Assembleia, tem que fazer uma reunião para ratificar todas as deliberações que já foram tomadas, incluindo estas que tínhamos hoje para discutir, e logo passado menos de uma semana, a Assembleia Geral para discussão, a Assembleia de Freguesia para discutir o orçamento e as grandes opções do plano. Senhora Presidente, a nossa situação nestas situações, nós acho que não devemos mudar a lei ao sabor do vento. Portanto, a Assembleia dia 4, o regimento é o mesmo que se não tem. A gente já fala no regimento. A proposta agora que está em cima da mesa é esta. A Assembleia dia 4 de janeiro é a minha proposta. Sim, mas o que a bancada da CDU propunha também era não ser nesta sala, porque estamos numa época em que estamos em isolamento. Pois, isso também é outra. Pronto. Concordo. E isso é outra. Eles estão limitados à presença. Pois estão. Já temos nas redes sociais fazer uma reunião online, como outras freguesias fazem. A tomada de posse tem de ser assinada. Não. Bom, isso é um problema que vamos discutir no final da Assembleia. Pode ser? Desta Assembleia? Pode ser esse problema da pandemia? Pronto. Eu já mandei limitar a presença de fregueses, a coisa a adivinhar, entre aspas, que sabemos nós que chegava assim. Pronto, a proposta, alguém tem alguma coisa a dizer em relação à minha proposta? Para a mudança da nossa ordem de trabalhos de hoje, no fundo é isso também que acontece. Alterar a ordem de trabalhos, manter o primeiro ponto da ordem de trabalhos, regimento da Assembleia de Freguesia, que é para podermos entrar também na ordem de trabalhos. Estamos ainda fora da ordem de trabalhos. Convocar uma Assembleia para dia 4 de janeiro para eleição e tomada de posse de vogais do Executivo da Junta de Freguesia. Eu estava a fazer uma confusão, o orçamento não tem que ser aprovado até ao final do ano, porque preciso que alguém me esclareça como deve ser e porquê. É só isso, está-me a fazer confusão. Agora tem de me ajudar e explicar-me porquê, porque eu não sei. A Assembleia da República também não aprovou. Pois, mas eu não estou a falar pela Assembleia da República. A aprovação das opções do plano e da proposta de orçamento para o ano imediato ou da realização de eleições gerais tem lugar em sessão ordinária ou extraordinária do órgão, a letra é muito pequenininha e eu estou a ficar embaciada, do órgão deliberativo
que resultar do ato eleitoral até ao final do mês de abril do referido ano. Até ao final de abril de 2022. É o artigo 88, aprovação especial dos instrumentos previsionais. Essa qualquer assim. Nós estamos em ano depois de eleições. Também tem outro ponto. Estão-me aqui a dizer que isso é no caso de ter havido eleições intercalares. Não, essa depois. Oh, meu Deus, vocês dão-me conta dos meus óculos. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto diz assim: o disposto no número anterior é igualmente aplicável no caso de sucessão de órgãos autárquicos na sequência de eleições intercalares realizadas nos meses de novembro e dezembro. São 2 pontos. O ponto fala de eleições normais, primeiro ponto das eleições normais, ou seja, nós estamos no início de mandato. Se fosse de hoje a um ano, só contava o segundo ponto, que é as eleições intercalares. Porque as eleições, podíamos ter umas eleições intercalares na nossa freguesia, não é? No conselho, pronto. Não, neste caso concreto, estamos de início de mandato, o primeiro ponto serve para nós. Pronto. Sr. Presidente, posso pedir uma pausa de 5 minutos, por favor? Pode, sim, senhora. Não se importa uma podemos pausa de 5 minutos? Um bocadinho mais que os 5 minutos. O Sr. Presidente pediu os 5 minutos. Tem alguma coisa a acrescentar? Pediu os 5 minutos? Para alguma 10, coisa foi um bocadinho mais. Peço Pronto, desculpa, demorar um bocadinho mais. Então, eu proponho, se naturalmente for aprovado pela Assembleia, que se faça a substituição de um membro aqui do Executivo feminino, do sexo feminino, por um membro aqui da Assembleia do sexo masculino. Se vai-se submeter à votação, naturalmente, não é? Cumprindo com a legalidade. Se todos estiverem de acordo com esta minha sugestão, será proposto então à votação. Sra. Presidente, por favor. Então, parece que é uma segunda proposta, uma contraproposta àquilo que eu tinha sugerido, ou proposto. Ou seja, é fazer-se um ponto, acrescentar a ordem de trabalhos com um ponto de substituição do vogal da Junta de Freguesia, como foi na Assembleia anterior. Certo. Mas isso não invalida que hoje ainda não possamos discutir as outras coisas, o regulamento Eu acho que faria mais sentido esperar uma reunião do Executivo para ratificar as decisões. Exatamente. E depois marcar uma Assembleia para o dia 30. Então há duas... 30, se não, sim, 30, porque amanhã também não seria possível, para o dia 30. Dia 30 está a reunião pública, tem que substituir então. Como? A reunião pública, dia 30, pode-se marcar para outra altura. Pronto. Então é uma segunda proposta que está à votação. O que é que os elementos da Assembleia de Freguesia têm a dizer é este. Como? A proposta é fazer hoje uma eleição nominal. Uma substituição uninominal de um vogal. Atenção, não vamos cumprir com o regimento, mas também o regimento, o que refere em relação ao ato de instalação Sim, isso é verdade. Não tem nada a ver com as substituições. Portanto, o que vai acontecer, se caso seja aprovado pela Assembleia, é a substituição de um vogal feminino por um vogal masculino. Pronto, no fundo é a substituição de um vogal da junta, do Executivo da Junta de Freguesia por renúncia de um outro vogal. Sim. Cumprir a lei da paridade. Não é? Sim, com a base para cumprir a lei da paridade. O que é que a Assembleia tem a dizer sobre isso? A nossa bancada já tinha apresentado essa proposta. Então a minha proposta... A bancada do Partido Socialista foi a decisão da mesa e... Não, tens que o Luís precisa, eles precisam deste microfone para ficar gravado. Bem, então a bancada do Partido Socialista apoia a decisão da mesa em se marcar uma nova reunião para dia 4 para a correção do órgão
e neste momento está ilegal. Não é isso que está a ser votado. Calma, estão as duas em discussão ainda. Esta é a posição da bancada. Obrigado. Eu neste caso concreto, tenho que pôr as duas propostas já em alternativa, à votação alternadas. A que vencer é que vence. Não há dúvida nenhuma. Mas ninguém tem nada a dizer sobre isto? Eles não aprovam a substituição do vogal. Não, isto vamos ver aqui uma coisa. Não estejam a discutir isso com base que o orçamento tem que ser aprovado até ao final do ano. Porque isto são situações especiais. A Assembleia da República está dissolvida, o Governo continua a governar e continua a funcionar com o orçamento do ano anterior, que é a mesma coisa que acontece aqui. Pronto. Tem que ser. É assim, as coisas têm que ser assim, porque existe realmente aqui um problema. E esse problema tem que ser resolvido. Se passa um dia a mais ou um dia a menos, tem que inclusivamente, mas isto é tão certo como a instalação, a ata de instalação dos órgãos foram para os devidos organismos e ainda ninguém refilou, ainda ninguém disse que não estava a cumprir a lei da paridade. Alguém já disse que estava mal e ainda nunca ninguém disse. Nós aqui é que descobrimos que não estava a cumprir a lei da paridade. Por conseguinte, as coisas têm que ser feitas também com base nas estruturas que a gente tem, nos problemas que a gente tem e arranjar a solução para isso acontecer. De toda a maneira, a Junta de Freguesia ou o Executivo terá sempre que se reunir para ratificar todas as deliberações que foram feitas. E nós estamos a dia 28. Se quiserem passar aqui a passagem de ano, perfeito. Eu nem sei dar-lhes vedros. Por conseguinte, não estejam a pensar que as coisas podem ser feitas antes de acabar o ano, porque não acabam. É assim, estar a fazer as coisas à pressa, também só por prazos, também não é por dia 4, porque Exatamente, eu também concordo com isso. Então eu fazia a Assembleia. calma, dentro da legalidade, e não é. Está dentro da legalidade, está. Gabriela, peço desculpa, eu tiro então a minha proposta de substituição do vogal e aguardamos por uma nova Assembleia de tomada de posse. Pronto, ok. Pronto, o Sr. Presidente, olha, não se importa não discutirem. Paula, Raquel, não se importam. O Sr. Presidente aceita que vamos para novas eleições no dia 4 de janeiro. Novas eleições no dia 4 de janeiro. Pronto, retira a proposta que ele fez para ser hoje. Posso apresentar uma proposta? Oh, meu Deus. Agora também vou apresentar uma. Posso? Então vem ao púlpito. Então, a proposta que a CDU apresenta é tão simples como esta. Hoje fazíamos a eleição da substituição do novo vogal como se fez no anterior. Substituísse um vogal por outro. Amanhã, isto é uma proposta da CDU, amanhã o Executivo reunia e retificava os documentos todos. Dia 30, reuníamos novamente aqui e aprovávamos ou não, isso depende da vontade de cada um, as propostas todas e estava até ao fim do ano tudo correto. Isto é a nossa proposta. Acho que é o mais sensato. A nossa proposta era amanhã fazer a Assembleia à tarde, à noite, se nós concordássemos todos, não é preciso fazer novas convocatórias, estávamos aqui todos. Como existe Assembleia Municipal, e eu acredito que o Presidente queira estar presente, porque é também a aprovação do orçamento da Câmara Municipal,
porque o Presidente poderia ser substituído, mas é um ponto sensível, sensível para o Presidente, ele faz questão de estar e eu compreendo. Nós, dia 30, teríamos aqui todos reunidos, todos concordassem, e aí fazíamos uma nova Assembleia e era aprovado. E eu acho que não havia qualquer impedimento e tudo seria legal para esta Junta de Freguesia e não punhamos em causa nada para a população. Esta é a proposta da bancada da CDU, se aceitarem. Comentários? Então é assim, eu também concordo com a proposta. Eu quero sair daqui, resolvermos esta situação rapidamente. Se vocês concordarem com a proposta da bancada da CDU, eu também voto a favor. Mais alguém tem alguma coisa a dizer? E resolvi essa situação já hoje. Pedro, Raquel, PS, Rosa, Paula. Concordo com a bancada da CDU. Então, vamos pôr então à votação a proposta da bancada da CDU. No fundo, vai de encontro à proposta do Sr. Presidente de acrescentar um ponto à ordem de trabalhos, de tirar o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto, manter o primeiro ponto, o regimento da Assembleia de Freguesia ou seja, passar este até para o segundo ponto, o primeiro ponto, substituição do vogal da Junta de Freguesia de Alhos Vedros. Do Executivo. Isto é mudança da ordem de trabalhos. Quem é que concorda, quem é que vota contra esta proposta? Primeiro ponto, alteração à ordem de trabalhos. Primeiro ponto, substituição do vogal do Executivo da Junta de Freguesia de Alhos Vedros. Segundo ponto, regimento da Assembleia de Freguesia. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com 3 abstenções. Da bancada do PS. Da bancada do PS, desculpa. Para finalizar o período antes da ordem do dia, já vamos ao segundo ponto, à ordem de trabalhos. Para finalizar o período antes da ordem do dia, quer perguntar aos fregueses que estão aí na plateia, atrás, quem é que quer falar? Nome? Daniel Ferreira. Mais ninguém? Então pode falar, Sr. Daniel. Boa noite a todos. Eu queria começar por dizer que eu vou dar algumas sugestões, fazer alguns reparos naquilo que eu tenho reparado que são as comunicações do Executivo e algumas das que são as aparições do Executivo nos eventos. Então, eu quero primeiro por não deixar passar o notório que houve uma mudança na comunicação da página da Junta de Freguesia, portanto, através de uma escrita não profissional e com muitos erros a nível gramatical, de pontuação e ortográficos. As imagens deixaram de ter qualidade profissional e, pronto, uma coisa que eu até gostava de ver na página, porque eu vou puxar a brasa à minha sardinha, eu sou terapeuta da fala, e existe um dia específico para o terapeuta da fala, que eu acho que a Junta não deveria deixar passar, e lá está, estas curiosidades sobre os vários dias. Pronto, em relação às aparições e às presenças da Junta de Freguesia, eu queria perguntar aos membros do Executivo se, no evento da CACAV, existiu algum patrocínio do Lidl, visto que em todas as fotografias existe um saco do Lidl em conjunto com um dos membros do Executivo, e isto deixa-me um bocado na dúvida.
na entrega da alimentação dos animais do abrigo Mãozinhas, se este teve o patrocínio do hipermercado Continente para a dita alimentação, visto que o carrinho utilizado, pelo menos em uma das fotografias, notoriamente era o do Continente. Pronto. Outra questão será as respostas de caráter agressivo a utilizadores do Facebook, que podem não ter até as melhores intervenções, mas as respostas também não são melhores. Pronto. Em relação às entregas de presentes às 954 crianças da Junta de Freguesia, que ocorreu, porque é que foram entregues, pelo menos as fotografias foram feitas com sacos do lixo e não com os presentes à mostra, para os fregueses verem o que é que foi entregue a cada uma das crianças. Porque é que o Presidente e a vogal da Ação Social, que deveriam estar presentes, não estiveram presentes nesse evento, e esteve sim o tesoureiro do Executivo e uma funcionária da Junta de Freguesia, 2 funcionárias, pronto. Em relação ao concurso de Natal, nós vimos uma caixa a ser entregue, não sabemos o conteúdo da mesma, não sabemos se estava vazia, se estava cheia e qual era o conteúdo. Queria também saber se existe algum feedback em relação ao concurso. A parada do Pai Natal passou apenas no centro de Vila de Alves Vedros e não nos bairros da periferia. Faço parte do meu caso, que sou da Fonte da Prata, não tive a oportunidade de ver nem de lá passar. Em relação ao mercado de Natal da Fonte da Prata, o Executivo marcou presença, no entanto, em nenhuma rede social ou no site está mencionado a passagem do Executivo pelo mercado da Fonte da Prata, o mercado de Natal. E foi dito expressamente pelo Executivo que poderiam contar sempre com a ajuda da Junta de Freguesia para qualquer evento que ocorresse na Fonte da Prata. No entanto, não houve qualquer divulgação. O Presidente da Câmara Municipal da Moita fez uma visita a Alves Vedros, sobretudo pelo comércio local, e não teve qualquer membro do Executivo nem do Presidente da Junta de Freguesia presente junto do mesmo. Gostaria de perceber também o porquê. O vídeo de Natal partilhado também na página da Junta de Freguesia no Facebook é pouco audível. Para pessoas que têm pouca capacidade de audição é muito difícil de ouvir. A qualidade não é a melhor, a qualidade de imagem, e não existiu uma mensagem clara à população. Existiu apenas desejamos boas festas aos fregueses. Não temos muito mais que isso, e eu acho que era importante, tal como o Presidente da Câmara fez, uma mensagem de esperança e confiança aos fregueses da Junta de Freguesia. Pronto, em relação aos editais da Junta de Freguesia, eu só tomei conhecimento desta reunião porque houve um edital a circular já há vários dias pelo Facebook e nunca pela página da Junta, sendo este apenas colocado dia 26 no site da Junta na rede social da Junta de Freguesia, porque nem no site está. O edital da reunião pública, exatamente, que agora vai deixar de ser a reunião pública para passar a ser uma assembleia, foi colocado apenas ontem na rede social do Facebook e não está na página da Junta de Freguesia, no site da Junta de Freguesia. Pronto. E em relação à restrição à entrada de fregueses na Junta de Freguesia, tenho a certeza que existem fregueses que gostariam de ser ouvidos tal como eu estou a ser agora, e que, segundo a lei, seguindo o ponto número 3 do artigo 3º da Lei 1A de 2020, os fregueses que não podem estar presentes devem ser ouvidos de alguma forma. Como é que a Junta está a pensar colmatar isto? Pronto. E em relação, na reunião pública passada do Executivo foi falado sobre a carrinha. O Presidente disse que iria ver quais é que eram as possibilidades. Queria saber como é que está essa situação. Obrigado, não tenho mais nada a acrescentar. Qual carrinha? A Junta teve 4 carrinhas. Pronto, a carrinha que ajudará a transportar, por exemplo, o doente ao centro de saúde. Okay. Foi até uma intervenção Já percebi. Da senhora Paula Marques. Pronto, não tenho mais nada a acrescentar. O resto de uma boa noite, uma boa reunião. Com licença. Vítor. Foi tanta coisa, mas vou falar aqui sobre 2 coisas só. Boa noite a todos. Depois desta intervenção,
e peço que me perdoem, mas se calhar os meus 64 anos, ou 65 que faço em fevereiro, talvez me permitam fazer, ou dar algumas sugestões ou alguns conselhos, portanto, a todos e a mim principalmente. Nós vivemos na ditadura do Facebook e esta última intervenção é prova disso. Porque não puseram, porque não fizeram, porque disseram, porque escreveram, porque intervieram, porque usaram um saco do Lidl, porque usaram não sei quando, não sei quem mais. Ora bem, se calhar um conselho, portanto, todos eleitos e não eleitos, vencedores e perdedores, acho que todos têm uma responsabilidade, uma imagem a passar. E os fregueses de Alhos Vedros precisam disso. Precisam que seja passada uma imagem de alguma unidade, alguma estabilidade, para que se veja algumas obras, alguma coisa que o Executivo anterior fez, outras que deixou por fazer, e agora algumas que irão ser feitas e outras possivelmente também que irão ser deixadas por fazer. Portanto, se calhar era uma sugestão. Deixemos todos o Facebook, demos férias todos ao Facebook, às intervenções menos a propósito, porque ganharíamos todos, certamente, e a freguesia ganharia toda muito, muito com isso. Muito obrigado. Obrigada. Vítor Cabral, sim. Posso? Senhor Presidente, pode responder. Eu queria responder ali. Posso falar? Calma. Pode falar, senhor. Posso continuar? Queria responder ao Daniel Ferreira. Eu apontei aqui algumas das questões, foram mesmo muitas e eu não consegui acompanhar. Sinceramente, lamento, mas vou responder a algumas delas. Em relação à entrega de sacos de ração para animal que nós fizemos no abrigo Mãozinhas, o carro que aparece é um carro que foi levado à porta, solicitado por nós, porque as sacas tinham um peso elevado, não tem nada, e nem sabia, está-me a dizer agora que era do Continente. Não sei se era do Continente, do Lidl ou de outra marca qualquer, não faço a menor ideia. O que interessa e o que faz sentido é aquilo que aconteceu, que a Junta de Freguesia não gastou um valor muito elevado, mas contribuiu para os animais, para uma instituição e uma associação que tem um mérito e um valor relevante aqui para a nossa freguesia. Isso é que é o mais importante. Se é do Continente, se é do Lidl, isso para mim passa-me ao lado. E desculpem lá estar a referir marcas, estou a referir duas, podia referir outras, foi o que me veio à cabeça. Em relação às 924 crianças, o Daniel disse 954, cometeu aqui uma gafe e eu quero corrigi-lo. As crianças que foram contempladas com uma prenda, neste caso não foi uma prenda, foram 3. Foi um saco, um conjunto de lápis e um saquinho também com pais natais de chocolate. Envolveu um esforço financeiro da Junta de Freguesia muito semelhante ao do ano anterior. O Executivo anterior teve a mesma iniciativa meritória também e nós demos continuidade porque entendemos que era uma ação importante. As 8 escolas que nós temos, escolas ATLs infantários da freguesia, mantivemos essa iniciativa. É um esforço financeiro. Exatamente, Sandra, obrigado. Os bens não foram entregues às crianças, as prendas não foram entregues em sacos do lixo. Foram transportadas em saco. Os sacos pretos que se viram são sacos. Não foram os sacos entregues às crianças. Foram transportados. Porque, inclusivamente, o que se passou foi que, nesse dia até estava com nuvens, podia estar a chover, e foram transportados como sempre foram transportados. Há imagens no Facebook e no site da Junta de iniciativas, por exemplo, no Dia da Criança, o anterior Executivo a entregar exatamente dos mesmos sacos. Os sacos só são sacos do lixo se nós colocarmos lá lixo. Se nós colocarmos prendas, são sacos de prendas.
Não sei se está a compreender, mas é exatamente, está aqui, foi isto que aconteceu. Foi uma iniciativa louvável, com um esforço financeiro da Junta de Freguesia, que, pelo que eu tenho conhecimento, não houve nenhuma outra Junta de Freguesia aqui na zona que fizesse esse tipo de iniciativa. Em relação à parada do Pai Natal, eu também gostava que a parada do Pai Natal fosse à barra cheia. Eu gostava que a iluminação, por exemplo, houve aqui pedidos de iluminação para a Capela da Santa Casa, houve pedidos de iluminação de Natal para a Barra Cheia, para as Morçoas, para a Vinha das Pedras. Novamente, uma iniciativa da Junta de Freguesia semelhante àquilo que aconteceu com o anterior Executivo. O valor pago na iluminação de Natal por toda a freguesia foi muito semelhante ao anterior Executivo em 2020. Muito semelhante. E ainda por cima conseguimos contemplar mais uma zona, que é uma zona de muita habitação, que é ali a zona em frente à escola do Bar Gouveia, que em 15, 16 anos, dizem as pessoas ali da zona, nunca tiveram lá iluminação de Natal. Portanto, conseguimos, nas rotundas, voltando à questão que eu estava a referir, normalmente o que tem sido feito pela Junta de Freguesia nos últimos anos é árvores de Natal nas rotundas. O Executivo anterior tomou a mesma decisão e, quanto a mim, correta. E nós mantivemos esse esforço financeiro muito semelhante. Em relação à questão do CACAV, eu sinceramente não me recordo novamente a questão dos sacos, se eram sacos do A, ou do B ou do C. Mais uma vez foi uma iniciativa da Junta de Freguesia. E até vou dizer aqui, não devia dizer, mas vou dizer, esses sacos entregues foram os membros da Junta de Freguesia, membros individualmente que levaram bens alimentares. Não foi custo nenhum para a Junta de Freguesia. Os sacos, se é o A, o B, o azul, o vermelho, verde, isso é indiferente. Mais uma iniciativa louvável que fomos entregar, que até depois no final eram entregues à paróquia, mas também podia ser uma outra instituição. O que está aqui em causa é as iniciativas e a nossa capacidade de contribuir com quem também contribui com outras pessoas, em dificuldades ou com meios de subsistência e com dificuldades económicas. Em relação à outra questão do cabaz de Natal, o cabaz de Natal não era bem um cabaz de Natal, era uma caixa com os bens que foram entregues como se fosse um cabaz de Natal. Podia ser um cabaz, um cesto, que é o tradicional nos cabazes de Natal. E o que aconteceu foi que foi entregue aquilo que foi adquirido pela Junta de Freguesia. Mais um esforço financeiro da Junta de Freguesia, com uma iniciativa que também promoveu o comércio local, promoveu as varandas e as janelas e os efeitos de Natal por toda a freguesia. Portanto, eu acho que foi mais uma iniciativa muito interessante e com um contributo muito relevante de pessoas que não são do Executivo, que quiseram contribuir, divulgando e indo inclusivamente às lojas fazer a recolha das participações. Em relação, e para finalizar, em relação aos meios de comunicação da Junta de Freguesia, eu tenho a dizer o seguinte: os meios de comunicação da Junta de Freguesia são institucionais. Peço desculpa, vou retomar ainda também em relação aos meios de comunicação, mas em relação à mensagem de Natal do Executivo. A mensagem de Natal do Executivo até podia não ter muito som, mas estavam a legenda por baixo. Não sei se apercebeu, para quem não consegue ouvir, de certeza que conseguiu ler a mensagem. Houve essa preocupação. Pronto, não conseguimos chegar a essa faixa da população. Lamentamos, para a próxima podemos pensar nisso. Não sei como transmitir uma mensagem em braille, isso aí temos que pensar. Sinceramente, é uma questão a considerar para o ano e é uma boa sugestão. Podemos pensar e ponderar isso. Em relação, agora, em concreto, aos meios de comunicação institucionais, entendi eu, que neste momento o melhor para a Junta de Freguesia é serem feitas as comunicações, as publicações, por quem está a fazer, que sou eu. Portanto, neste momento, até eu tomar uma decisão diferente. Agora, também posso aqui dizer, eu sou uma pessoa extremamente preocupada com os custos. E ir contratar profissionais para publicarem e para ter a iniciativa de tomar conta do site da Junta e do Facebook, depende muito do preço. Dificilmente, aliás, nós neste momento até já temos uma pessoa que trata disso, que vem do anterior Executivo, uma decisão.
Tem que ser reavaliada essa questão. Até ser reavaliada, vai continuar como está. Publicações relacionadas com a freguesia, relacionadas com uma comunicação institucional, e daqui para a frente, se tiver que ser reavaliada esta decisão, pode ser em janeiro, pode ser em fevereiro, será reavaliada. Entendemos que neste momento está bem assim. Em relação, para finalizar, à questão das críticas em relação às fotografias, em relação a tudo isso, aceitamos as críticas e aceitamos as sugestões, tanto positivas como negativas. Faz parte da nossa vida. As fotografias, também não vamos contratar um fotógrafo profissional. Porque se nós fôssemos contratar um fotógrafo profissional, um profissional para o Facebook e para o site da junta, isto é uma junta de freguesia. Tem um determinado orçamento, tem determinados valores para gastar com determinadas rúbricas. Faz sentido, se calhar, refletir que o dinheiro não pode ser gasto de determinada maneira. Para nós conseguirmos proporcionar algumas coisas à população e cumprir com as nossas responsabilidades, se calhar não podemos também estar a gastar dinheiro de uma forma que, se calhar, quanto a mim, é menos responsável. Portanto, era o que eu tinha a dizer sobre isto. Ok. Obrigado, Maria João. Em relação à questão do que nós fomos, efetivamente, o Executivo foi à iniciativa do TAS, do Mercado de Natal na Fonte da Prata. Eu estive lá com o Paulo Sérgio Pereira, tivemos a entregar umas medalhas, que a Junta teve o custo também com as medalhas, naturalmente, e demos apoio logístico ao TAS para organizar o Mercado de Natal. Logístico, foram lá funcionários, ajudar a montar, transportar, tudo isso. Quando falo em logístico, falo nesse sentido. O que está aqui em causa é um esforço financeiro que é feito. E neste caso ali, em concreto, quando se entregou as medalhas, não fomos nós que tirámos as fotografias e as fotografias depois não nos chegaram. Portanto, nós até poderíamos ter publicado, só que não nos mandaram as fotografias. Nós não tínhamos lá ninguém a fotografar que nos auxiliasse, estivemos no palco a entregar as medalhas, mas também isto não é uma questão de andar a correr atrás da visibilidade. O que nós queremos mesmo é fazer. O que nós queremos é cumprir e fazer e apoiar. A questão da visibilidade, se tirarmos fotografias ou não tirarmos fotografias, isso não é tão importante. Para nós isso não é muito importante. O importante é fazer, concretizar e estar ao lado da população nos eventos, nas iniciativas e a proporcionar bem-estar às pessoas. Era só isto que eu tinha a dizer. Peço desculpa, só dizer aqui uma coisa em relação ao Vítor Cabral, esqueci-me de referir o Vítor Cabral. O Vítor Cabral, já não me recordo a idade que ele disse que tinha, mas o Vítor Cabral, 104. Pronto, o Vítor Cabral apresentou aqui uma sugestão e fez uma análise àquilo que foi referido. Eu concordo inteiramente com ele. É que isto, a questão do Facebook e todas as comunicações e interações, publicações, comentários, acho que é uma falta de bom senso e uma falta de sentido de responsabilidade e de respeito entre algumas pessoas nas redes sociais. Para mim, é absolutamente natural pessoas irem lá ao Facebook da Junta de Freguesia e fazerem comentários, críticas. É irrelevante. Eu não considero que tenha havido nenhum comentário inapropriado, incorreto por parte da Junta de Freguesia com ninguém. Pelo menos que eu me tenha apercebido. As críticas são sempre bem aceitas. As sugestões para melhorar, ainda mais positivo é. É essa a nossa forma de estar. Quando são críticas negativas a apontar que algo correu menos bem, nós vamos tentar corrigir certamente. Futuramente tentaremos corrigir. Portanto, era só isto que eu tinha para dizer. Obrigada, Sr. Presidente. Acabámos o período antes da ordem do dia. Vamos passar à ordem do dia. Com o primeiro ponto, como foi aprovado, com a substituição do vogal do Executivo da Junta de Freguesia. Sr. Presidente, resposta. Eu proponho que o Paulo Sérgio Pereira renuncia a Célia Cabrita.
Célia, quer dizer alguma coisa sobre este assunto? Concordo. Podemos ter que colocar assim as máscaras, faz favor. Como? As máscaras estavam tiradas aí do... Tem que ser entregado, se calhar, um boletim, não é? É João Paulo? Paulo Sérgio Pereira. Paulo Sérgio. Algum dos membros tem alguma coisa a dizer em relação à proposta do Sr. Presidente? Nós concordamos. Então podemos passar à votação. Graça, por favor. Obrigado, desculpa. A Paulo tinha que perguntar se não tem sido aqui um todo dele. Sim, mas Depois na ata olha fica. para, olha Na para, ata olha fica, para aí na para o ata voto. fica. Na ata fica. Mas no boletim já aparece. Sim. Tive a rever isto. Seja declarado, a gente tem que mudar aquilo que parece a urna do. Então, o membro da Assembleia, Paulo Sérgio dos Santos Guardado Pereira,
foi eleito vogal da Junta de Freguesia de Alhos Vedros por 12 votos a favor e 1 branco. Por favor, podem trocar de lugar. Pronto, vamos. Está feito o primeiro ponto da ordem de trabalhos. Vamos passar ao segundo e último ponto, que é o regimento da Assembleia de Freguesia. A minha proposta é a criação de uma comissão para alterar, e já vimos que é necessário, alterar o regimento da Assembleia de Freguesia. Geralmente, e é o mais correto, é um membro de cada bancada fazer parte dessa comissão. Sim, Jorge. Posso? Os elementos da comissão devem representar a Assembleia de Freguesia. Portanto, geralmente é a bancada maioritária tem 2 elementos e depois, por causa da questão da Sim, vamos ver eleição em termos de... se dá os números pares ou ímpares, não é? Pronto, mas isso... o que é que os membros têm a dizer sobre isso? Estão de acordo com essa situação? Então, eu pela minha parte, esqueço-me de ser presidente, mas também sou membro da Assembleia, tenho que fazer parte porque represento uma bancada. Pedro, também. A Raquel, neste caso, será a Paula Diogo. Por conseguinte, aqui estamos 3. Falta também 3, 4. A Paula Marques também, como independente. E eu também. Pronto, agora temos que ver quantos é que estamos no final. 1, 2, 3, 4, 5. Não, 1, 2, 3, 4, 5. Tem de ser 2 do PS para ser número ímpar. Vocês. Para ser. Hã? Tem de ser ímpar. Estamos 6. 1, 2, 3, 4, 5. Mais um do PS era 6. Por conseguir, tem de ser 2. Quem é que. Vocês se oferece para a comissão? Pronto. Então vá. Todos estão de acordo? Todos estão de acordo com esta comissão? Então a comissão é a comissão para rever o regimento da Assembleia de Freguesia. Fica com Gabriela Filipe do Bloco. Comecei assim. Pedro Galha do Chega. Paula Diogo do Merecemos Mais. Fábio Silvano e Célia Penedo do PS. Paula Marques, independente. E Jorge Marques, da CDU. 7 elementos. Está aprovada a comissão de revisão do orçamento. É preciso pôr a aprovação ou é só por consenso? Pronto. Bom, quem é que aprova? Quem é que não concorda com esta comissão? Levanta. Quem vota contra? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade. Antes de ler
a minuta da ata, relembrar que dia 30, às 21 horas, aqui novamente, porque não dá tempo, estávamos há bocado a falar sobre arranjar outro sítio para nos reunirmos. Nós, durante os outros picos da pandemia, reunimos-nos no auditório da Velhinha, mas não dá tempo para estar a pedir o auditório da Velhinha nesta altura. Pois, mas deu perfeitamente para nós, também tinha limite de fregueses, mas dava. Pronto, vamos nos reunir aqui dia 30, esta Assembleia outra vez, com uma nova ordem de trabalhos, com primeiro ponto, regulamento de tabelas e taxas da Junta de Freguesia para 2022. Segundo ponto, grandes opções do plano e orçamento para 2022. Terceiro, mapa de pessoal para 2022. E quarto, discussão dos atos da Junta. Tudo de acordo? Dia 30, 21 horas, edifício da Junta de Freguesia. Nova Assembleia. Não sei se hei de chamar-lhe, agora fiquei aqui. Extraordinária, porque esta é que é a ordinária. Extraordinária. Como? Sim. Ou então continuação, também se pode chamar continuação. Não, só pode atingir 2 dias. Então, 2 dias. Não, vai passar para o terceiro dia. Por causa da reunião do Executivo da manhã. Então, mas há 29, dia 30 é 2 dias. 2 dias. 28, 29, 30. Há um dia de drama. Se fosse no dia a seguir é que era continuação. Se fosse amanhã que era depois. Pois, é os 2 dias. Então, não, é uma nova, é uma extraordinária. Pronto, fica convocada a reunião. Vamos passar à leitura da minuta da ata. Se faz favor. Vais ver aqui. Eu, se houver alguma coisinha, peço desculpa, mas é a primeira vez para mim, se me perdoar. Então, a minuta da ata é a sessão de reunião. A ata número quê? Número 3. A ata é número 3, peço desculpa que não coloquei. De 28/12/2021. Realizou-se pelas 21 horas e 6 minutos do dia 28 de dezembro de 2021, no edifício da Junta de Freguesia de Aires Vedros, a sessão número 3 da Assembleia de Freguesia de Aires Vedros, a fim de ser deliberada a seguinte ordem do dia. Ponto 1. Regimento da Assembleia de Freguesia. Ponto 2. Regulamento de tabelas e taxas da Junta de Freguesia para 2022. Ponto 3. Grandes opções do plano e orçamento para 2022. O ponto 4. Mapa de pessoal para 2022. Ponto 5. Discussão de atos de junta. Estiveram ausentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia de Aires Vedros. Mafalda Campos, do PS, substituída por Irina Cardoso, do PS. Paula Diogo, do Merecemos Mais, substituída por Raquel Capusto, do Merecemos Mais. Estiveram presentes os seguintes membros do Executivo da Junta de Freguesia de Aires Vedros: Artur Varandas, José Ferreira, Maria João Fatia, Paula Amorim, Célia Penedo. No período anterior à ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações. Primeiro, minuto de silêncio por Leonel Coelho e por Elizabeth Moura. Segundo, discussão sobre a ata da última reunião e votação. Na próxima reunião serão entregues as atas com a correção. Foi aprovado por unanimidade. Terceiro ponto, o voto de pesar apresentado pelo PS referente ao falecimento de Leonel Coelho, aprovado por maioria com abstenção da bancada do Chega. Quarto ponto, foi apresentado o parecer da CCDR. Quinto ponto, proposta pela Presidente de Mesa da Assembleia para alterar a ordem de trabalhos. A ordem do dia ficou
da seguinte forma: substituição de vogal do Executivo da Junta de Freguesia de Aros Vedros. E o segundo ponto ficou o Regimento da Assembleia de Freguesia, que foi aprovado com 3 abstenções da bancada do PS. O 6º ponto foi proposto pelo Presidente da Junta de Freguesia para fazer substituir um vogal do Executivo para cumprir a lei da paridade, mas depois foi retirada a proposta. A proposta da CDU era fazer hoje a eleição de vogal, marcar a próxima reunião para dia 30 para a aprovação dos pontos de trabalho. Foi aprovado por maioria. Foi dada a palavra aos fregueses Daniel Ferreira e Vítor Cabral. No período da ordem do dia foram tomadas as seguintes deliberações. Primeiro ponto: proposta do Presidente da Junta à substituição de um vogal do Executivo com a renúncia de Célia Penedo e entra o Paulo Sérgio Pereira. Foi aprovado com 12 votos a favor e 1 voto em branco. Segundo ponto: proposta de comissão para rever o regimento. A comissão para rever o regimento fica composto por Gabriela Filipe, do Bloco de Esquerda, Pedro Galha, do Chega, Paula Diogo, do Merecemos Mais, Fábio Silvano, do PS, Célia Penedo, do PS, Paula Marques, independente, Jorge Marques, da CDU. Foi aprovado por unanimidade. E peço desculpa se tiver alguma coisa mal. Podem-me bater. Só há aqui uma coisinha que eu acho, não sei se vocês também coisa, mas quando passa para a ordem... A questão da maioria, aparece maioria, não aparece... Os votos. O quê? Foi aprovado por maioria e não houve os votos. Foi a favor e contra. É só um ponto. Quando foi a ordem de trabalhos. Aprovado com 3 do PS. Aprovado com 3... Não é esta? É, foi esta, foi. Diz aprovado com 3 abstenções da bancada do PS. Não foi? Mas depois não a seguir. Aprovado por maioria. Marcar a próxima reunião para dia 30 para a aprovação dos pontos... Foi a proposta da CDU. Sim. Foi aprovado por maioria. Com? Não, é que isto não, é aqui que está ao contrário. Aqui não houve, foi feita uma nova proposta. Ou seja, a CDU apresentou realmente esta proposta, que não foi votada, e eu depois é que disse que, quando pus à aprovação a proposta, foi aprovado com 3 abstenções da bancada do PS. Não foi na altura da ELI. Proposta da CDU fazer hoje a eleição do vogal. Tudo bem. Ou foi a marcar a próxima reunião para dia 30 para a aprovação dos postos dos pontos da ordem de trabalhos. Esta foi nós aprovado não... por maioria. Não. Ninguém votou. Foi por unanimidade. Quer dizer, não houve. Essa foi Foi na ordem de trabalhos que... Não, esta não houve, isto não houve aprovação. Aqui não houve aprovação. Foi só concordância. Aqui é que a CDU apresentou a proposta, sim senhora, e depois foi posta para alterar e foi, com 3 abstenções, foi posta para alterar a ordem de trabalhos com a substituição do vogal e depois e o segundo ponto do regimento é que foi aprovado com 3 abstenções. Aqui não houve. Eu bem disse que é assim, não é? bater. Pronto, também não foi grave. Não foi grave. Então, já mais alguém tem alguma coisa a dizer sobre a minuta data? Alguma alteração? Já fizemos estas. Diz. Mas quando foi lida a primeira, a senhora Rosa Paula Marques disse que fez questão de querer Rosa Paula Marques, não é? Sim, isso já está. está. Não, isso já está. Hã? Eu aqui só pus Paula Marques. Pronto, então põe Rosa Paula Marques. Rosa Paula Pronto, Marques. já está alterada a minuta da data. Mas ninguém tem nada a acrescentar? Podemos pôr a aprovação? Quem vota contra, pode-se manifestar? Quem se abstém? Então a ata
Foi aprovada por esta minuta. Fala. Esta minuta foi aprovada por unanimidade para efeitos de aplicação imediata. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão. 23 Eram 23 horas e 30 minutos do dia 28 de dezembro de 2021. Mais nada. E a assinatura da minha. Mais nada. Quase a dia 29. Bom, por conseguinte, até depois da manhã. Não vou desejar uma boa passagem de ano, porque ainda nos vamos encontrar até depois da manhã para discutir os 4 pontos da ordem de trabalhos de hoje que não foram discutidos. Boa noite e até...